Saudações, alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 196. E são 4 anos de Irmandade. 4 anos de Irmandade Corintiana. Parabéns, estamos comemorando. Parabéns pra todos nós. Parabéns, Irmandade. Aqui comigo, meu irmão Fábio, o genial Ícaro e o grandíssimo Gibson. Tudo bem? Obrigado pelo Salve, genial. salve. É o irmão Fábio Genial ou o Genial Ícaro? Fique Divide dúvida. aí, divide. Liberdade poética. Coloque a vírgula onde você quiser. Exatamente. Eu sempre ponho. Nessa tarde de domingo tivemos a felicidade de rever o jogo do Mundial. A Rede Globo passou aqui para São Paulo o jogo do Mundial do Corinthians e Chelsea 1-0 e deu para ver que o Corinthians jogou para um grande caralho, jogou demais. Aquela equipe de Tite jogava muito. Enfim, e a gente está completando aqui 4 anos de Irmandade. A gente não tinha Irmandade na época do título, enfim, do Mundial. Mas eu queria perguntar para vocês, qual foi o grande momento que vocês viveram aqui na Irmandade? Cara, aqui na Irmandade eu vou falar do título de 2017 do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que eu tinha ido gravar no Rio de Janeiro, fazer um trabalho no Rio de Janeiro, e eu voltei no dia correndo assim para ver o jogo com um amigo meu, com o Igor Dalboni, corintiano também fanático lá da Zona Norte. A gente assistiu junto o jogo, eu lembro que foi 3-1 e tal. E eu lembro que foi, de fato, o primeiro título, assim, que eu enfim, fiz meio na correria, assim, quase que eu não consigo assistir e tal, porque eu gosto muito de assistir os jogos. E eu lembro que na semana a gente falou bastante sobre o título, eu lembro que foi uma campanha maravilhosa também e tal, que a gente comentou bastante ao longo dos programas, então acho que foi um dos momentos mais marcantes, assim, meus da Irmandade, que eu guardo com carinho. Pô, eu lembro o Paulista aí, que quando a gente ganhou com aquele gol do Rodriguinho no começo, né, contra o Palmeiras, que foi o jogo que eu não pude assistir durante o jogo, aí teve aquela confusão toda, eu tava fazendo uma prova no dia, aí saí, fui na casa do Gibson, então tinha cara de Irmandade, tava lá eu, o Gibson, o pai dele, assistindo o finalzinho, os descontos do jogo e os pênaltis, a gente torcendo aí, Corinthians campeão paulista, saímos da casa do Gibson para ir fazer Irmandade em seguida também, foi um momento bem típico Irmandade aí. Pô, cara, o que eu guardo que eu gosto mais, com mais carinho, cara, todas as conquistas foram legais, mas eu gosto muito das gravações que a gente fazia quando era só o áudio lá na casa da sua mãe, que é a mãe de vocês lá, cara. Era muito legal, bicho, na mesinha com o gravadorzinho um de volta do outro ali, né? Era os primórdios da Irmandade, antes do vídeo. Não, é verdade. Era bem gostoso de fazer, era diferente, né? A Irmandade evoluiu muito nesse... E a gente fazia todo jogo, não era uma vez por semana, não. Era todo jogo, todo mundo lá. Imagina se depois da pandemia tiver aí jogo 3 vezes por semana e tivesse Irmandade nesse período assim. A gente podia voltar, né? Relembrar, fazer desse jeito. Tá louco, mano, tá louco. Falando em relembrar, Guilherme, qual que é o seu momento aí preferido da Irmandade? O seu momento mais especial? Eu fico com aquele jogo ainda a gente fez logo em seguida daquele jogo contra o Palmeiras, o gol do Jô, de 2017, que virou o ano ali. Eu sempre vou lembrar daquele momento, mas a gente tava assistindo aqui na minha casa, eu, o Gibson e o pessoal e tal, e enfim, foi emocionante demais aquele jogo e fazer gravar o podcast logo em seguida. Pra mim foi muito emocionante. A gente já percebendo que aquele ano ia ser gostoso, né? Ia ser um ano especial. Enfim, agora eu nunca imaginei que a gente já tá comemorando os 4 anos da Irmandade sem ver jogo do Corinthians, quase 2 meses aí sem jogo do Corinthians, né? Isso pra mim tá sendo bem diferente e complicado, né? Dá aquela saudade dos jogos do Corinthians. Não foi à toa que a gente parou pra ver a final do Mundial que passou hoje na Rede Globo, né? Todo mundo ligado ali na Rede Globo. Pô, mas 2 meses, cara? O Corinthians já jogou esse ano? Enfim, mas a gente tem que lembrar o pessoal que a gente tá passando um momento difícil, né? Não é à toa que não tem jogo de futebol, não é à toa que os campeonatos que estão voltando estão sem público. É porque a Covid é um negócio sério pra caramba. Pessoal, vamos praticar o distanciamento social, vamos fazer as coisas, respeitar a quarentena.
que o negócio funciona mesmo. É isso aí, galera. A situação ainda tá grave, ainda não tá sanada, ainda, enfim, vai levar um bom tempo. Então a gente tem que pensar não só na gente, mas no próximo tempo. Não só tá grave, como tá piorando, né? A coisa tá bem feia, cara. Pô, quase 1.000 pessoas morrendo por dia, isso não é brincadeira, não. Né? É óbvio que todo mundo, tem gente que não pode ficar em casa, cara, né? O pessoal sai, mas quem pode ficar em casa ajuda quem não pode ficar em casa também, né? Um protege o outro, né? Enfim, vamos receber agora o convidado especial nesses 4 anos. O Rui Jordan Saraiva está com a gente aqui. Aê, diretamente de Portugal! O Sabe, português Rui? mais corintiano do mundo. O Rui que é o nosso fã, acompanha o nosso trabalho faz tempo. E nada mais justo do que nesses 4 anos da Irmandade a gente receber o Rui Jordan, uma atração internacional aqui. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação. É um prazer conhecer você pessoalmente, entre aspas, já que por vídeo só. Mas eu queria entender, o que levou você a ser corintiano em Portugal? Como foi essa sua corintianização, assim? Bem, antes de mais, quero agradecer o vosso convite e dar os parabéns pelos 4 anos da Irmandade, que eu já sigo desde sempre, mais do que alguns brasileiros. Bem, a história que está do Corinthians. Havia um canal aqui em Portugal que passava alguns jogos do Brasileirão, quando eu era miúdo, e o primeiro passo para gostar foi por causa da Gaviões da Fiel. O espetáculo nas bancadas fez-me ficar apaixonado. Depois, alguns jogadores também que o Corinthians tinha, que eu me lembro do Marcelinho Carioca, baita jogador, me fez também gostar. E foi praticamente isso. E a história do Corinthians de ser parecida com o clube que eu sou em Portugal, que é o Benfica. São 2 clubes que o maior suporte é os adeptos. Como a gente diz aqui, vocês dizem torcedores, nós dizemos adeptos. Você já teve a oportunidade de assistir o Corinthians ao vivo, num estádio, e se sim, como que foi isso? Já vi na Bahia, contra o Vitória da Bahia, na altura que o irmão do Edilson Capetinha faleceu, ele jogava pelo Vitória, eu estava de férias aí e fui assistir ao jogo. Mas eu quero ir ao Itaquera. Tem que conhecer como que Itaquera, foi o jogo aí? Conhecer. Só valeu para a arquibancada, a festa na bancada, o jogo em si não foi... Eu também era novo, tinha os meus 19 anos, para aí, na altura que eu tive. Então foi ano passado isso, pô. Mas o meu sonho mesmo é ir a São Paulo ver no Corinthians e no Itaquera. Tem que vir mesmo. Vem e a gente vai junto, hein? Quando você passar aqui, a gente vai junto. Avisa quando você vier pro Brasil que a gente vai junto. A gente leva a faixa da Irmandade Corintiana. Eu ando a combinar com um rapaz que ele também assiste à Irmandade, que é o Carlos. É ele quem eu tenho a agradecer das camisas que eu tenho do Corinthians, porque é ele quando vai visitar a família a São Paulo, eu peço e ele traz-me para mim. Legal. Que legal. Um abraço aí pro Carlos também, que acompanha a gente, então. Não, legal demais. E ajuda para conseguir as camisetas, belas camisas que o Rui ostenta. Aqui não é fácil para ter. Não. A da seleção brasileira há muito à venda em muitas lojas, mas dos clubes mesmo não se tem assim tanto. Agora do Corinthians fica mais difícil. Mesmo a loja do Corinthians eu acho que devia de fazer algo no site que desse para mandar para fora do Brasil. Nem que metessem um pouco mais de dinheiro, uma taxa a cobrar. Eu achei que a Nike ia conseguir vender umas camisas dos Corinthians aí, mas pelo que eu entendi, então não é fácil encontrar. Não é fácil, não. Ainda agora eu também tenho a jaqueta das invasões, também foi o Carlos que me trouxe há pouco tempo. Rui, qual que é o seu jogo inesquecível do Corinthians? São todas as vitórias sobre o Palmeiras. Aí sim! Esse é corintiano de coração mesmo. Tenho amigos aqui que são palmeirenses e então para zoar eles é do melhor que há. Pô, antes de mais nada, enfim, obrigado pela sua participação. Na verdade, sua participação é toda semana, né? Você sempre tá com a gente aí. E grande parte das vezes que você comenta, você mostra conhecer bastante sobre tática, você faz alguns comentários bem legais, né, sobre o time. Vocês não sabem, mas eu falei com o Gibson, eu sou ligado ao desporto. Eu tenho curso de treinador, sou treinador também. Olha, que legal. Olha, que beleza. Então... Estudei desporto na faculdade. Quem diga que o Corinthians precisa de técnico, hein? Eu vou fazer a pergunta, acho que para a pessoa certa, então. Porque eu queria te perguntar, nessa linha do inesquecível, qual que é o esquadrão do Corinthians que você mais lembra? Assim, o time
que tem na sua memória, não só os jogadores, mas de time como equipe mesmo, né? Você disse? A equipa de 2012, da Libertadores e do Mundial. Você acha que ela é melhor que a de 2015, que ganhou o Brasileiro? Quem conquista esses 2 troféus só pode ser melhor. Tem um critério, tem uma lógica. A de 2015 preferiu ir pra China, né? Ao invés de ficar e disputar a Libertadores. Em vez de ir pro Japão, foi pra China. Preferiu ir pra China. Não teve chance de ganhar, né? De disputar e ganhar. Foi o último time, né? Foi o último time latino-americano que ganhou. O último time que conseguiu ganhar. Eu vou te falar europeu. uma coisa. Eu não lembrava disso, cara. O Chelsea naquela época tava com o Lampard, com o Hazard, com o Moses, o Fernando Torres, enfim. Era um time chato, Davi né? Luiz, né? Davi Luiz, Peter Cech. Ramires, O Chelsea tinha tirado o Barcelona na Champions, né? O Ramires tinha saído do Benfica para o Chelsea nesse ano. Deixa eu aproveitar, já que você falou que você tem essa formação de técnico, de treinador, e tá essa onda aí de contratar treinador português aqui no Brasil, né? Vai que o Corinthians resolve... O Corinthians falou, Rui, vamos te entrevistar aqui, estamos procurando um substituto pro Thiago Nunes. Senta com você, aí pergunta pra você, Rui, o que você faria pra consertar o Corinthians hoje? Porque a gente sabe que o Corinthians em 2020 não tava tão bem. O que você faria hoje pra consertar o Corinthians? Você vai ser o novo técnico do Corinthians, como você consertaria esse time? Não vale falar que contrata o Messi, hein? Não, sem contratações, assim. Quer dizer, não é fácil responder a essa pergunta porque... O que é que nós fazíamos? O plantel em si, nós dizemos o plantel que é o elenco aí, do Corinthians é fraco, temos que ser realistas, é fraco. Podia ir para aí o Guardiola, o Mourinho, eu acho que não iam fazer muito mais do que tem sido feito. Eu gosto até do Thiago Nunes, pelo que ele fez nas épocas anteriores. Acho que não está a correr bem agora no Corinthians. Mas aquilo que eu acho é mesmo o elenco é fraco. Tem 4 ou 5 jogadores acima da média e o resto não é jogador para jogar no Corinthians. Sabemos a situação que o Corinthians vive, mas o Corinthians é muito grande para ter muitos jogadores que estão aí. No Corinthians não se pode pensar pequeno. Mesmo estando numa fase ruim, como vocês dizem, não se pode pensar pequeno. O problema dos jogadores começa com as finanças, né? A gente sabe que o Corinthians até tentou outros jogadores nas janelas e tal, e ultimamente vem perdendo essas disputas. Né? Que neste momento o melhor para o Corinthians era tentar nos clubes grandes europeus, os sul-americanos que não estão jogando tanto, para vir votar no Corinthians por empréstimo. Como foi o Guerreiro, né? Que chegou em 2012 e depois foi campeão. Já que não há dinheiro, acho que era uma forma de conseguir um elenco mais forte do que este. Eu acho que eu vou pegar esse vídeo aqui e vou mandar pro Andrés. Ele vai contratar o Rui. Podia mandar. O problema agora é a desvalorização do real, né? Eles estão ganhando em euro lá, e mesmo um salário médio em euro, aqui fica um salário estratosférico. Hoje, né, no Brasil... Mas pelo Corinthians o Rui faz um preço camarada. O preço faz um pouco, né? Casa e comida chega. Não precisa falar. Continuando no futebol, mas falando um pouco menos de Corinthians, enfim, mas diante dessa pandemia que está acontecendo, a gente sabe que em Portugal os casos são bem menores que aqui no Brasil, enfim, a quarentena foi muito mais severa aí do que está sendo aqui no Brasil, e a gente sabe que a informação de que o futebol em Portugal está previsto para voltar no dia 4 de junho, né? Você acha que deve voltar nessa data mesmo? Como é que os portugueses estão vendo o combate aí à pandemia? No meu ponto de vista, para mim não deveria haver mais campeonato. Porque o plantel em si vai estar sempre a perder jogadores devido a estarem positivo. Nunca estará na máxima força. Depois, sem público, o futebol é zero. Sem adeptos. Perde a graça, né? Sem torcedores. A essência do futebol perde-se. Aqui o combate tem sido bem feito, não vou dizer que não é por eu ser português e estar, como a gente costuma dizer aqui, puxar a braça à minha sardinha, mas as coisas têm estado a ser bem feitas, mesmo nos clubes e tudo, os jogadores chegam, são testados praticamente todos os dias, entram por zonas diferentes cada jogador, treinam 2 e 3 com vários metros separados, mas eu acho que só isso não vai chegar, depois estando os 11 contra 11 dentro de campo, acho que é mais complicado. E o futebol perde em si a sua essência. Para mim, o campeonato não retomava. Eu lembro que quando começou essa quarentena, essa coisa aqui no Brasil, a gente fez primeiro podcast aqui, cada um na sua casa e tal, a gente falou, cada um chutou aqui uma data, enfim, nenhum de nós é médico ou, enfim, especialista, e falou, a gente chegou
falou em agosto e tal. Hoje eu já acho que tá mais pra outubro, possibilidade de voltar ao futebol aqui. Vocês acham que quando pode voltar? Olha, eu me arrisco a dizer que se voltar, volta em setembro, outubro, mas eu também arrisco a dizer que talvez não volte, não. O Corinthians falou essa semana, um dos diretores, não lembro quem que foi que falou, mas que trabalha com 3 planos, né? Um para treinar 20 dias, outro para treinar 15 dias e outro para treinar apenas 10 dias antes da volta. Não tem para treinar 0, que é o que funciona melhor com o Thiago Nunes, né? Já chega jogando, já se encontra no estádio. É muito relativo. É legal essa questão dos planos, mas é muito relativo. Assim, tem também os planos que estão sendo passados para os jogadores para eles treinarem em casa e tal. Vai vir muita oscilação, né? Os caras vão voltar como se tivessem voltado no final do ano. Cada um vai voltar num jeito diferente. No nível, Não, o único jeito que eu vejo de acontecer uma volta mais rápida do futebol aqui no Brasil foi um daqueles planos e aquelas especulações que rolou de repente fazer o campeonato inteiro aqui em São Paulo, aproveitando que tem muitos estádios aqui em São Paulo, e não fazer com o campeonato espalhado, tô falando do brasileiro, claro, né? Não fazer espalhado pelo país inteiro, porque justamente pelo fato do Brasil ser muito grande, tem lugares em que a Covid está chegando agora lá, ou nem chegou ainda, né? Então a coisa não é homogênea aqui no país, né? Aqui tem alguns lugares que já está no pico, e tem alguns lugares que a gente está bem no início ainda. Então provavelmente no começo do segundo semestre, né, a gente talvez aqui em São Paulo já esteja ficando mais tranquilo, mas em outros lugares vai estar muito feia a coisa ainda. Então talvez, se fizer um esquema daquele, trazer todo mundo para São Paulo para jogar nos estádios aqui, sem público, eu acho que é capaz deles voltarem assim, porque é uma questão financeira. Eles vão, por exemplo, poder televisionar, entre uma grande de cota de TV. Óbvio, eu concordo com o Rui, futebol sem torcida perde a graça, né? Mas eu acho que é o que dá para fazer no momento, né? Eu acho que eles vão fazer por uma questão econômica, né? E tem vários aspectos, né? Tem o aspecto esportivo do futebol, que a gente está falando que perde a graça, você está falando da questão econômica, e tem a questão política, né? Que está muito forte, pressionando uma volta, né? No âmbito federal. Então, é realmente complicado você coordenar tudo isso. Por isso que eu acho que em algum momento vai voltar esse ano, mas é difícil precisar onde, como, quando, e talvez até isso possibilite, sim, a volta de alguns regionais, né? Porque alguns estados podem acabar voltando antes, com uma fórmula XYZ, e conseguir terminar. Mas vai ser bem delicado. Uma coisa que o Gibson disse há pouco, e eu concordo, é o que estão a fazer cá em Portugal. Estão a fazer restritos dos estádios. As equipas não vão jogar todas nos estádios. Vai ser só 6, 7 estádios, e várias equipas vão jogar nos estádios com mais condições. Equipas com estádios com menos condições não vão poder jogar no campo delas. Mas, Rui, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, enfim, mora em Portugal, mora em Lisboa, não é isso? Sim. E como é que você acompanha os jogos do Corinthians aí? Você pega um link piratão? Você tem na TV a cabo aí o jogo? Eu cheguei a ter o PFC, só que depois o PFC muitas vezes não passava aos jogos do Corinthians, então eu tirei. Então eu comecei saquei o Mobdraw que a gente tem aqui e dá para ver os jogos. E você tira uma soneca antes, acorda, vê o jogo, depois vai dormir ou fica direto? Não, direto. Muitas das vezes ia para o trabalho quase sem dormir. Houve jogos aqui a acabar às 3 e tal da manhã, 4, conforme depois o fuso horário muda. Às vezes é 4 horas de diferença, outras vezes é mais, por causa do horário de verão e de inverno convosco. Então houve jogos que às vezes é madrugada mesmo fora, começa aqui tipo à 1h45 da madrugada e por aí. E a adrenalina não vai baixar, né? Você vai não, isso nunca. Não tem como, né? Nunca. O Pedro César Galvão concorda com você, Rui, falou que a gente não gosta do Thiago Nunes, mas ele não gosta dos caneleiros, Bozelli, Everaldo, Janderson, Lova, então ele concorda com você, o problema são os jogadores, não o técnico. O Gibson já é do partido que tá todo mundo errado, tá todo mundo ruim. Enfim, pra mim tem que sair o Bozelli, tem que sair o Everaldo, tem que sair o Thiago Nunes. Eu falo isso porque a filosofia de jogo que ele tinha no Atlético Paranaense era uma filosofia boa de jogo. E eu acho estranho não conseguir implementar no Corinthians. E também parte muito dos jogadores. E às vezes o presidente ou o diretor desportivo que a gente fala cá em Portugal tem que olhar o plantel que tem e nisso olhar o treinador que quer ir buscar.
para ver se a filosofia de jogo encaixa no material que tem, entre aspas, que são os jogadores. Muitas das vezes vai-se buscar um treinador com filosofia atacante, mas se o elenco é de jogar na retranca, por exemplo, não vai dar resultado. Não, sem dúvida. Eu acho que aqui no Corinthians eles fizeram o contrário mesmo, né, Rui? A gente vinha com uma filosofia diferente e a gente primeiro contratou o treinador e agora está indo atrás de determinados jogadores. Acho que a diretoria ainda deve buscar esses jogadores para suprir essa necessidade do Thiago Nunes. Agora, ele também precisa parar de dar entrevista idiota, né, Icarão? Ele precisa parar de falar groselha aí, porque isso aí queima o filme dele, com certeza, né? Apesar de ele aparecer em live com o André Sanches abraçando e tal. Ele tem que se ajudar, né? Ele tem que se ajudar. Tem que se ajudar também, tem que parar de falar mal do Corinthians aí em entrevista do que... Mas você sabe que isso que o Rui falou agora, e também que ele falou agora há pouco, é importante, porque se você for pegar o time desse ano, o time do ano passado, e fazer uma referência, por exemplo, quando a gente estava falando de 2012, o Corinthians não tem jogadores que você fala assim, beleza, esse cara resolve, né? Sei lá, esse ano era para ser o Luan, mas o Corinthians, não lembro o comentário do rapaz aí que mencionou, mas ele mencionou Everaldo, o Bozelli, são todos jogadores meio que na mesma... Janderson, é tudo jogador meio que na mesma média, né? Não, assim, não acrescenta, parece, né? E já tá há algum tempo assim. Eu acho que se meteu uma pressão muito grande no Luan, porque o Luan veio de uma época não muito boa. Sim. E chega ao Corinthians a pedir tudo que seja nos ombros dele. Eu acho que isso não foi bom também para o próprio jogador. Ficar com o peso todo sobre si, a responsabilidade, e ele não vem de uma época muito conseguida, acho que não se podia esperar muito. E o jogador sozinho não faz a equipa, né? O elenco tem que ajudar também. Não, e tem uma questão, né? Você fala desses jogadores que não tem nenhum que você fala vai decidir. Se você for olhar, a gente já comentou isso em outros podcasts, né? Depois da inauguração do estádio, 2015 foi o último grande time que a gente teve. A partir de 2016, sempre a gente teve sucessivos desmanches do time. O 2016 foi brutal. Saíram 8 titulares do time, mais o treinador, né? Mas em 2017 teve desmanche, em 2018 teve desmanche, menores. E ano passado, eu até comentei isso, eu falei, o time tá tão ruim esse ano que nem teve desmanche, porque ninguém quer comprar jogador do Corinthians, né? Compraram 1 ou 2 ali, né? Chegou num ponto que não tem mais o que querer vender pra China. Arruma, assim, tem um jogador ou outro. Agora o Rui herdou o nosso Pedrinho agora, né? Já tem um plano de treino quando chegar cá para fazer por causa do corpo que ele tem. Exatamente. Mas ele vai chegar e ficar 15 dias de quarentena antes, né? Pelo menos. Aqui tem mais contacto, o jogo é mais rápido. E o corpo que ele tem ajuda no drible por ser mais rápido, mas ele também precisa de ganhar massa muscular. O Rômulo Barque fala que o que falta no Corinthians são jogadores que jogam com raça. E aí eu pergunto pra vocês acham que se fosse esse mesmo time, só que jogando com intensidade, a lá o Carille de 2017, jogando forte, dos 90 minutos, saía a cauda desse time? Aí eu volto nessa questão que a gente tava falando agora. Quando a gente compara com times anteriores, eu acho que não era só a raça. A gente já viu esse time mesmo, em alguns momentos do ano passado, ter lampejos de raça. Mas não é uma coisa linear, né? Eu acho que só a raça também... Não vou falar que não resolve, mas eu acho que a questão, o buraco é mais embaixo. Eu acho que assim, com raça o time jogava melhor, até porque as melhores partidas do Corinthians foram quando ele jogou com raça, né? As partidas mais decisivas, as duas partidas da Libertadores, apesar da eliminação, eu acho que o Corinthians jogou bem, jogou com raça, jogou com vontade, especialmente aqui em Itaquera. Acho que se não tivesse tido a expulsão do Pedrinho, enfim, o Corinthians podia ter um futuro melhor. Eu acho que quando mostrou raça, jogou melhor, mas eu acho que não é só essa questão, né? Tá faltando pequenos detalhes. Eu acho assim, os times que conseguiam um elenco com mediano, com raça, sobrepor, tinha pelo menos um jogador ali que transcendia tudo, né? Um Neto da vida aí que... Né? Não é só a raça. Um jogador que tinha essa técnica, né? E não pode ser o goleiro. E aí eu não sei se hoje tem esse jogador no time, né? A raça só em si não chega. No jogo que o Guilherme estava a falar da pré-Libertadores, que falou da expulsão do Pedrinho, eu não acho que o Corinthians perdeu por causa da expulsão do Pedrinho. O Corinthians perdeu das várias chances que teve de golo e que não fez. Sim.
É verdade. Perdeu muito gol nesse jogo. Aí está a falta de qualidade. Eu gosto de ver um jogador que em campo deixa tudo e que morre pelo emblema que traz ao peito, pela camisa que veste. Mas sei que só isso não chega, além da raça. Também é preciso ser bom tecnicamente, ser inteligente dentro de campo, na ocupação de espaços, saber ler o jogo. É um global de várias coisas. Se fosse só raça, então nós íamos todos jogar e éramos todos profissionais. Porque em termos de raça, o torcedor tem mais raça que tudo e mais alguma coisa. É verdade. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Olha, mas teve uns gols ali que o pessoal andou perdendo que se bobear a gente fazia, hein? Ô, Gibson, você não consegue nem correr o campo inteiro, cara. Eu também não. Imagina que vai fazer gol. Rapaz. O cara perdeu o gol, mas ele correu pra caramba até chegar ali e perdeu o gol. A gente não ia conseguir correr nem metade do que os caras Eu jogo correram. 2 horas toda sexta-feira. Essa semana o Andrés deu mais uma entrevista, né? E falou que talvez, é muito provável que o Corinthians termine o ano, palavras do Andrés, no superávit, né? Não no déficit, por causa da venda do Pedrinho. E a desvalorização do real, né? A cada dia a venda do Pedrinho fica maior, porque o euro tá cada vez mais caro. A venda do Pedrinho, a desvalorização do real e a antecipação das parcelas. Parece que vai receber algumas parcelas do pagamento do Pedrinho em julho agora, e aí tem que ver a cotação do dia do euro, né? E agora só uma pergunta, e o dinheiro vai para onde? Excelente pergunta. Pra pagar a dívida. Está perguntando aqui até onde podemos acreditar numa possível chegada de Jô ou Tevez aí, né? E aí o próprio André Sanches, nessa mesma entrevista que ele falou do superávit, ele falou que Tevez sem chance nenhuma, não tem chance. O Tevez, ele falou, não sei nem se o Tevez ainda quer jogar futebol, não sei, ele é ídolo do Corinthians, está na história do Corinthians, mas não. E o Jô parece que já está tudo assim alinhado entre jogador e o Corinthians, de que ele retorne. Falta uma liberação do clube, em tese o contrato do Jô vai até o fim do ano. Então, assim, teria que ter essa liberação. Mas antes de qualquer coisa, e até mesmo para vender Everaldo, Love e Janderson, caso você ache alguém para comprar, você precisa ter mercado de futebol. Hoje não existe mercado de futebol, tá tudo parado. Tudo completamente parado. E o Tevez é impressionante, né? Todo ano aparece o Tevez nas boatos e tal. E de onde vem essa história? Ninguém sabe. De repente apareceu o Tevez ali. Enfim, o Tevez ganhava um dos maiores salários na Europa, podia escolher clubes e tal. Ele preferiu voltar pra Argentina e jogar pelo Boca Juniors, minha gente. Assim, o Corinthians, pra tirá-lo de lá, talvez tivesse que oferecer muito dinheiro. Enfim, não entra nessa, cara. Mas eu acho que já não vai fazer a diferença. A idade que ele tem. Nós temos que saber separar a razão da paixão. Por muito que se goste do Tevez e que gostasse que ele voltasse, já é um jogador em fim de carreira e que já não vem acrescentar nada. Se for preciso, veio tapar o espaço de um jovem da categoria de base que pode ser lançado aos poucos, e tendo um jogador desses no elenco, já faz cortar as pernas a um jogador que possa aparecer. A voz da sabedoria. O Jô dá caldo ainda nesse time? Eu penso sim, pelo menos acho que está mais fresco do que o Tevez. Aí faz a diferença do que se fala do time do Caril e agora do Tiago Nunes. O jogo precisava de 2 chances para fazer um golo e agora nós precisamos de 6 para fazer um golo. E aí faz toda a diferença, mesmo jogando melhor ou pior. Para fazer 2 gols na pré-Libertadores precisou de quantas chances, né? Perdidas, né? É verdade. Essas madrugadas foram bem perdidas. Mas pronto. Bom, meus amigos, vamos terminando este podcast especial de 4 anos da Irmandade com um convidado mais do que especial, do Rui Jordan, aqui participando com a gente. Espero que seja a primeira de muitas participações do Rui aqui na Irmandade. Muito legal a sua participação, Rui. Muito obrigado. Continue assistindo a gente, continue acompanhando o Corinthians, continue sendo um apaixonado torcedor corintiano, né? E tá marcado nossa ida aí na Arena Itaquera, hein? No Itaquerão. Vamos levar o Rui no Itaquerão e sair e beber. E pra terminar esse podcast, o Rui Jordan vai lembrar as nossas redes sociais, né, Rui? Ele que assiste sempre. Só 3. São 8, assim ele não volta, hein? Só consigo 3. O Gibson completo. Vamos lá. Facebook, YouTube e Instagram. Depois tem sem outra, SoundCloud. Isso. Eu vou deixar no meio.
Vamos lá, a gente ajuda. Deezer. Então, fora o Facebook, o Instagram, Twitter, tem SoundCloud, tem Spotify, o iTunes, o Deezer. Faltou algum que eu falei? Twitter, já falou? O Twitter, Twitter. Em todas elas é bom lembrar que a Irmandade Corintiana só no Twitter, que é a Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. A Cristiane mandando parabéns pra gente pelos 4 anos. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado a todos obrigado. que não acompanham o nosso trabalho aí. A gente, novamente repito, não imaginava estar fazendo 4 anos de Irmandade sem futebol, sem o Corinthians. Ainda bem que hoje teve um Mundial passando lá na Globo pra gente lembrar. Que gostoso que é ver o nosso timão jogar. E a gente também não imaginava que a gente ia completar 4 anos com o Rui, o português, né? A isso nossa marca lá com exatamente. o Rui, pô. Que bom, obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, eu tenho a agradecer o vosso convite. A todos vocês. Até a semana que vem e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!